Cuidado com sua conduta. Parte 01, dia 28 de novembro de 2024. O desviado de coração se fartará dos seus próprios caminhos, e o homem bom se fartará de si mesmo. Provérbios 14:14. Um princípio comum é aqui estabelecido e declarado igualmente verdadeiro em referência a dois personagens, que em outros aspectos são um contraste. Os homens são afetados pelo curso que seguem, para o bem ou para o mal. Sua própria conduta os atinge. O desviado é um homem ou uma mulher bom, são muito diferentes, mas em cada um deles a mesma regra é exemplificada. Ambos são preenchidos pelo resultado de suas vidas. O desviado é preenchido por aquilo que está dentro dele, como visto em sua vida. E o homem bom e a mulher boa também é preenchida por aquilo que a graça implanta em sua alma. O fermento maligno no desviado fermenta todo o seu ser e azeda sua existência, enquanto a graciosa fonte no crente santificado satura toda a sua masculinidade e feminilidade e batiza toda a sua vida. Em cada caso, a plenitude surge daquilo que está dentro do homem e da mulher, e em sua natureza, como o caráter do homem e da mulher, a plenitude da miséria do desviado virá de seus próprios caminhos, e a plenitude do contentamento do homem e da mulher bom brotará do amor de Deus que é derramado em seu coração. O significado desta passagem ficará melhor se começarmos com uma ilustração. Aqui estão 2 pedaços de esponja e desejamos enchê-los. Você deve colocar um deles em uma poça de água suja. Ele será enchido e cheio com aquilo em que você quer estar. Você deve colocar a outra esponja em um fluxo de água pura, cristal puro, e ela também ficará cheia do elemento em que é colocada. O apóstata jaz encharcado no mar morto de seus próprios caminhos, e a salmoura o enche. O homem bom e a mulher é mergulhado como um cântaro no riacho de Siloa, que flui fortemente pelo oráculo de Deus, e o rio da água da vida o enche até a borda. Um coração errante ficará cheio de tristeza, e um coração confiante no Senhor ficará satisfeito com alegria e paz. Ou pegue 2 fazendas. Um fazendeiro semeia joio em seu campo, e no devido tempo seus celeiros são preenchidos com isso. Outro semeia trigo, e seus celeiros são armazenados com grãos preciosos. Ou siga a parábola de nosso Senhor. Um construtor coloca sua frágil morada na areia, e, quando a tempestade se enfurece, ele é arrastado naturalmente. Outro lança profundamente os alicerces de sua casa e afirma sobre uma rocha, e, como consequência igualmente natural, sorri para a tempestade, protegido por sua morada bem fundada. O que um homem é pelo pecado ou pela graça será a causa de sua tristeza ou de sua satisfação. E como consequência igualmente natural, ele sorri para a tempestade, protegido por sua bem fundamentada morada. O que um homem é pelo pecado ou pela graça será a causa de sua tristeza ou de sua satisfação. E como consequência igualmente natural, ele sorri para a tempestade, protegido por sua bem fundamentada morada. O que um homem é pelo pecado ou pela graça será a causa de sua tristeza ou de sua satisfação. Vou tomar os 2 personagens sem mais prefácio. E primeiro vamos falar um pouco sobre o apóstata. Este é um assunto muito solene, mas que é necessário trazer perante a presente audiência, uma vez que todos nós temos alguma participação nele. Espero que não haja muitos presentes que sejam apóstatas, no pior sentido do termo.
mas muito pouco entre nós estão livres da acusação de terem apostado em alguma medida, em algum momento ou outro desde a conversão. Mesmo aqueles que amam sinceramente o Mestre, às vezes se desviam. E todos nós precisamos tomar cuidado para que não haja em nenhum de nós um coração perverso de incredulidade ao se afastar do Deus vivo. Existem vários tipos de pessoas que podem, com mais ou menos propriedade, ser compreendidas sob o termo desviado, e cada um deles, em sua própria medida, será preenchido com seus próprios caminhos. A primeiro, apóstatas, aqueles que se unem à Igreja de Cristo e, por um tempo, agem como se fossem sujeitos de uma verdadeira mudança de coração. Essas pessoas são frequentemente muito zelosas por um tempo e podem se tornar proeminentes, se não eminentes na Igreja de Deus. Eles correram bem, como os mencionados pelo apóstolo, mas de alguma forma eles são, antes de tudo, impedidos e diminuem o ritmo. Depois disso, eles demoram e deixam a coroa da calçada para o lado da estrada. Aos poucos, em seus corações, eles voltam ao Egito e, finalmente, encontrando uma oportunidade de retornar, eles se libertam de todas as restrições de sua profissão de fé e abandonam abertamente o Senhor. Verdadeiramente, o último fim de tais homens e mulheres é pior do que o primeiro. Judas é o grande tipo desses preeminentes apóstatas. Judas era um crente professo em Jesus, um seguidor do Senhor, um ministro do Evangelho, um apóstolo de Cristo, o tesoureiro de confiança do colégio dos apóstolos e, afinal, acabou sendo o filho da perdição que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. Em pouco tempo, ele estava cheio de seus próprios caminhos, pois, atormentado pelo remorso, jogou fora o dinheiro de sangue que havia ganho com tanto custo, enforcou-se e foi para sua própria casa. A história de Judas foi escrita repetidas vezes na vida de outros traidores. Ouvimos falar de Judas como diácono e como ancião. Ouvimos Judas pregar, lemos as obras do bispo Judas e vimos o missionário Judas. Amém. Tem continuação. Senhor, dá-nos discernimento e sabedoria para podermos entender este estudo que o Senhor coloca em nossa frente. Graças te damos ao teu santo, porque tu és maravilhoso. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.